Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o nosso site, que é futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você tem acesso aos nossos episódios mais recentes e também pode encontrar os links diretos para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Você aí, quanto tempo você acha que um pai ou uma mãe precisam ao lado do filho ou da filha recém-nascidos? Bom, há tempos esse assunto é pauta de discussão no nosso país e as garantias legais nesse sentido podem mudar em breve. O Senado Federal aprovou o projeto que institui um marco legal da primeira infância, que, entre outros pontos, permite que as empresas ampliem de 5 para 20 dias a duração da licença paternidade. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, para entrar em vigor, depende da sanção da presidente Dilma Rousseff. O texto estabelece que a licença paternidade pode ter mais 15 dias, além dos 5 já estabelecidos por lei, para os funcionários das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. A prorrogação da licença também valerá para os empregados que adotarem crianças. O programa Empresa Cidadã regulamentado pelo governo em 2010, possibilita a ampliação do prazo da licença maternidade também das trabalhadoras do setor privado de 4 para até 6 meses. Bom, até aquele momento, a extensão do benefício só existia para funcionárias públicas. No programa de hoje, então, aqui no estúdio, vamos discutir o impacto dessas iniciativas para a economia e, claro, para a vida das famílias brasileiras. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Mariana Azevedo, ela é coordenadora geral do Instituto Papai. Bem-vinda, Mariana, mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, também conosco. Aqui ao meu lado está a Juliana Brax, que é professora de Direito da FGV Rio. Tudo bem com você, Juliana? Tudo jóia, é um prazer. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Fique aí ligado ao longo dos próximos 25 minutos. Esse papo aí que interessa a todo mundo, né? Com certeza, aí quem tem filho, quem não tem filho, quem trabalha, quem não trabalha, de alguma forma acaba sendo afetado aí. Já quero começar aí mencionando para você de casa que o projeto do Marco Legal da Primeira Infância, que segue para a sanção presidencial, como eu já falei agora há pouco, determina que a ampliação do benefício é válida para as companhias que aderirem ao programa Empresa Cidadã. Segundo uma reportagem do site BBC Brasil, para subsidiar as discussões do projeto, foi encomendado um estudo cruzando projeções da população brasileira com dados de mercado para mostrar como é a licença paternidade em outros países, os benefícios para o desenvolvimento infantil e o impacto econômico da medida, afinal de contas, né, com os homens, os pais, novos pais saindo do mercado de trabalho por 6 meses, que impacto isso teria? E aí, do ponto de vista econômico, o impacto de se ampliar a licença paternidade custaria o equivalente a 0,009% da arrecadação federal, ou seja, 99 milhões de reais por ano, mas 0,009. Importante ressaltar aí esse número, né? Então, como eu quero saber aqui, as nossas entrevistadas avaliam essa relação custo-benefício dessa medida, afinal de contas. Quero começar ouvindo você, Mariana. Eu acho que essa avaliação sobre os custos, né, econômicos da ampliação ainda é um grande mistério. Ou seja, a gente tem pouca informação concreta, né? Essa projeção que foi feita pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela é uma projeção de acordo com os 20 dias para o programa Empresa Cidadã, tendo em vista que 18 mil empresas no Brasil parece que aderiram já a esse programa e tendo em vista a taxa de fertilidade da população, enfim, uma série de variáveis que são incertas, né? Então, mas mesmo com essa projeção que a gente tem, a gente percebe que é um custo muito baixo, né? Muito baixo, 0,009% do PIB, então é irrisório em relação aos benefícios que a ampliação da licença paternidade vai ter na vida das crianças, das mulheres e dos pais da sociedade de uma maneira geral, né, que já são comprovados esses avanços. Sem dúvida. Juliana, em relação à questão jurídica, as empresas, né, normalmente levantam essas questões de fato, né, uma série
de colaboradores que ficarão aí fora dos seus quadros, aí gera custo de contratação, alguém para substituir aquele funcionário que está fora aí cumprindo essa licença paternidade. Mas agora esses números, na verdade, mostram que o impacto não seria tão grande? Eu penso exatamente como a Mariana disse. Eu acho que a empresa já tem outros momentos em que ela tem que cuidar do absenteísmo do trabalhador. Nós temos férias, que nós temos 30 dias de férias já onde o trabalhador se ausenta. Né, Isso aqui no Brasil é importante ressaltar que nem todo país é assim também, né? Então a gente já tem 30 dias de interrupção do contrato de trabalho, a gente tem todos os períodos de auxílio-doença, nós temos os períodos de um atestado médico. Se o trabalhador hoje se machuca, fica inapto, os 15 primeiros dias são arcados pela empresa, ela nem repassa isso para o INSS, só do 16º dia em diante. Então nós já temos outras situações de ausência do trabalhador que a empresa tem que administrar. E como a Mariana disse, o que eu acho é o benefício, né? Você falou muito bem, custo-benefício. Vamos imaginar até que o custo fosse um pouco maior. Eu acho que nós estamos falando aqui do momento importante para o país, nós estamos falando em formar pessoas, nós estamos falando em unir um vínculo familiar com a criança, com a mãe, com o pai presentes naquele momento. Nós estamos falando do pai participar desse momento, interagir, criar os elos, todo o companheirismo. Então, assim, eu acho que é muito importante, a gente gostaria até que fosse maior, né? Não só, você mesmo no ato falho falou 6 meses, né? Ou se o homem pudesse ficar os 6 meses, a gente brinca que o ideal até é que o homem pudesse ter a mesma licença da mulher, seria assim, um sonho, né? Então eu acho que sair de 5 para 20 dias já é um avanço, sim, que a gente vai colher os frutos disso em prol de toda a sociedade. É como a gente falou no comecinho do programa também, uma discussão que já vem crescendo, né? Tanto que a licença das mulheres já aumentou, antes era facultativa, agora de fato também os 6 meses para as mulheres. E aqui no estado do Rio de Janeiro também, a Assembleia Legislativa aprovou em dezembro de 2015 uma emenda à Constituição Estadual que concede a licença paternidade de 30 dias aos servidores públicos. O texto garante ainda que o benefício seja concedido sem prejuízo do emprego e do salário, nos casos em que a mulher do funcionário também perde o bebê. A emenda constitucional também prevê a concessão de licença maternidade de 180 dias às servidoras que derem à luz a bebês prematuros. Então, eu quero saber aqui também um pouquinho de que forma aí o benefício dessas normas locais acaba afetando essa discussão que a gente vê aí dessas normas federais também, o projeto de lei que passou pela Câmara, Senado, acaba afetando essa discussão ou traz, na verdade, agrega mais do que prejudica essas leis locais também, Mariana? Acho que é super importante essas iniciativas locais, estaduais. Há vários municípios também, prefeituras que já ampliaram a licença maternidade e paternidade. Paulo também, né? O estado de São Paulo, dos 27 entes federados, eu acho que o Rio de Janeiro é o 16º a ampliar a licença paternidade para seus funcionários públicos. Então, eu acho que esses avanços que estão sendo paulatinos vão mostrando que esse debate vem ganhando força, né? E a iniciativa do Marco da Primeira Infância é mais uma, mas que a gente vai deixando cada vez mais claro que a gente quer um avanço para todos os trabalhadores brasileiros, né? Que ainda é visto como um privilégio, né? De um funcionário público, federal, ou estadual ou municipal, ou dos funcionários das empresas cidadãs, né? Então, acho que tem que ser um direito, como ela falou, para todos os trabalhadores, mas vai ganhando força a discussão vai para a sociedade, ganha a mídia e a gente vai podendo ganhar mais aliados nesse debate aí, nessa luta. Juliana, em relação a essa questão, né, as empresas cidadãs, que você pode até explicar um pouquinho para a gente quais empresas se encaixam nesse perfil, mas também, como disse a Mariana, aí parece que é um privilégio de quem é funcionário público ou de algum município, ou de algum estado, se é o direito de um trabalhador, não deveria ser o direito de todos? Essa aprovação que você mencionou no estado do Rio de Janeiro, ela é só para os servidores públicos. Então, os servidores públicos não são empregados, né, seletistas, eles são estatutários, eles passaram no concurso público e têm um regime jurídico próprio. Não são nem os terceirizados que prestam serviço ao Estado. São os concursados. Agora, vem ao encontro do nosso debate, porque se para os servidores públicos, né, o Estado reconhece a necessidade desse pai estar 30 dias com o filho, reforça o fato de que o pai da iniciativa privada não deve permanecer apenas com 5 dias. Então, eu acho que ele reforça, né, ele reitera, corrobora toda a ideia do debate de ampliar a licença paternidade. Agora, o projeto agora, que acabou de ser aprovado no Senado e pende de sanção da presidente Dilma, vai afetar os empregados seletistas. E aí, a Mariana estava dizendo assim, do anseio dela, que seria maravilhoso, de
que fosse automático para todo e qualquer empregado que se tornasse pai. Não é ainda. Como não é ainda para as mulheres a licença de 180 dias, de 6 meses. Só é para aquelas empresas que aderiram ao programa de empresa cidadã. Realmente, a gente estava até conversando, o número ainda é pequeno. A Mariana citou a ordem de 18 mil empresas. O que torna uma empresa, então, uma empresa cidadã? Ela tem que fazer um cadastro, ela tem que se inscrever. E se você me perguntar, mas Juliana, qual é o principal mote para uma empresa que não está somente preocupada com o apoio social, né, e familiar do seu trabalhador? O mote são benefícios fiscais. Então, a inscrição da empresa no programa de empresa cidadã traz para ela alguns benefícios fiscais. Nesse próprio projeto de ampliação da licença, fala-se em dedução do lucro real, empresas que trabalham com lucro real. Então, se não fosse simplesmente a ideia da empresa em colaborar com a sociedade melhor, porque ela, independentemente do benefício, ela vai se cadastrar. Mas há um incentivo fiscal para que ela se cadastre. Então, por mais que a ampliação seja de 5 para 20, é preciso que haja uma campanha para que as empresas realmente se cadastrem. Ou, o que seria o melhor cenário, que fosse automaticamente para todo empregado que se tornasse pai. Mariana, como é que você vê? O que falta, então, para as empresas aderirem mais? Na verdade, não parecer aí que tem que fazer, porque é meio que uma obrigação, né? Que as empresas, de fato, vejam também os benefícios de serem empresas cidadãs. Eu acho que a gente tem que cada vez mais demonstrar os benefícios para o empregado, né? Para o trabalhador, que vai estar mais satisfeito com o seu emprego, que vários pais relatam em diversas matérias que a gente tem visto, e para nós mesmos dizer, eu volto a trabalhar depois dos 5 dias e fico com a minha cabeça em casa, não me concentro no trabalho, não estou satisfeito com essa situação, né? Então, cada vez os homens têm se colocado mais insatisfeitos com essa situação e, por conseguinte, com as suas empresas, né, que não estão ampliando esse benefício. Inclusive, tem outras empresas que já fizeram isso, mesmo sem a medida do marco legal da primeira infância, né? Tem algumas empresas modelo, né? O Facebook, o Google Brasil já ampliaram para mais tempo, inclusive, suas licenças, porque estão interessados no bem-estar e na satisfação dos seus trabalhadores, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mostrar quais os benefícios, né, para o trabalhador, para a criança e para as mães, para as mulheres, para a sociedade de uma maneira geral, e também desmistificar muito que a ampliação vai ser um custo para a sociedade, um custo econômico que a gente não vai conseguir superar. Há países com economias capitalistas mais avançadas, desenvolvidas do que o Brasil, que tem licenças maiores. Então, o problema econômico não é a licença paternidade, nem maternidade, sabe? Tem outras raízes bem mais complexas e profundas, e acho que é outro assunto isso. Então, a gente não pode colocar um problema de falta de lucro, que seja da empresa, na licença, né? Isso é irrisório. Então, acho que tem que desmistificar muito essa questão da economia como grande inimigo da licença paternidade. Não deve ser, pelo menos. Agora, um outro aspecto importante da gente mencionar aqui, quero ouvi-las também em relação a isso, por exemplo, a licença maternidade muitas vezes dá também um fantasma para muitas mães de que ficaram fora da empresa. Sim. Algumas acabam juntando com o período de férias, ficou um período muito longo longe da empresa. Quando voltam, passou ali o período mínimo que não podem ser desligadas, acabam sendo demitidas. Acontece. Com os homens também, esse medo, né, ainda mais por ser uma novidade, de certa forma, esse período maior, da licença paternidade, pode também ser aí uma questão que dificulte a discussão ou dificulte mesmo a adesão dos próprios homens ou pais que queiram ficar próximos da família e em se afastar do trabalho. Como é que você vê isso, Juliana? Não, isso é uma realidade tão grande que você está dizendo que, independentemente da própria ampliação da licença paternidade, nós temos hoje, isso é uma coisa real, a gente que trabalha na área, nós temos trabalhadores com medo, receio de tirar 30 dias de férias. Porque sair 30 dias de férias já dá uma sensação para o trabalhador, nossa, mas 30 dias, o meu serviço vai ser absorvido, outras pessoas vão dar conta, quando eu voltar ninguém sentiu a minha falta. Você imagina que há normas coletivas, quer dizer, aquelas normas negociadas pelo sindicato, que há uma garantia de emprego pós-férias. Hoje é muito comum isso. O trabalhador que retorna de férias tem uma garantia de emprego de um mês. Para que a empresa não possa dispensar, ele já se acomoda de novo, já tem o serviço de novo, a empresa esquece que eventualmente ele fez ou não fez falta, sobrecarregou outra pessoa. Então, o seu comentário é real, pode acontecer, como às vezes acontece com algumas mulheres, sim, delas ficarem 6 meses, mais um mês de férias e voltar, e a empresa falou, já me estruturei, já contratei outra pessoa que foi excelente. Mas eu acho que um bom profissional não pode
preocupar com isso, ele tem o seu valor, ele tem a sua força de trabalho, a empresa vai precisar dele em outra área, na própria função. E as empresas, se a gente conseguir comprovar, inclusive judicialmente, fiscalizações do Ministério do Trabalho, que a empresa tem essa prática, sabe, Cristiano, assim, de que o trabalhador volta de férias é dispensado, o trabalhador volta da licença paternidade, agora futura, de 20 dias, volta da licença maternidade é dispensado. Eu acho que até uma ação coletiva o Ministério Público pode ajuizar, os sindicatos, fiscalizações, porque isso é uma prática, né, contra a organização do trabalho, né, contra a família brasileira. Então, mesmo sendo prevista por lei, pode ser organizada uma ação coletiva claro, contra a lógico. empresa. O Ministério Público está aí, faz um papel maravilhoso de fiscalizar empresas que têm práticas antissindicais, práticas contra as mulheres, contra jovens. Então, se isso tornasse uma coisa frequente para determinada empresa, ela pode sofrer uma punição também. Nesse momento de crise e muito medo de perder o emprego, isso pode pesar às vezes, Mariana? Eu acho que é interessante essa questão que você levantou do medo de perder o emprego na volta da licença maternidade, que é uma realidade para as mulheres hoje. Infelizmente já acontece também. Né? Chama atenção para uma questão que eu acho que é bem importante, que a licença paternidade também toca, que é a equidade de gênero no mundo do trabalho, né? A equiparação do tempo da licença paternidade e maternidade é fundamental para que as mulheres consigam superar a desigualdade que ainda existe no mercado de trabalho. Porque as mulheres em idade reprodutiva, quando estão disputando o emprego, ou então quando realmente ficam grávidas e passam 4 ou 6 meses fora do trabalho por conta da licença maternidade, sofrem esse preconceito, essa desvantagem. Então, essa equiparação que a gente defende, que o tempo da licença paternidade e maternidade seja igual, ela é fundamental para colocar todo mundo em pé de igualdade. Bem, na hora de fazer uma contratação, o empresário, quem seja, não vai mais entender que eu posso ter uma desvantagem se eu contratar uma mulher, já que o tempo que os dois vão ficar afastados do emprego vai ser igual. 6 meses, 4 meses para o homem e para a mulher, dependendo do caso, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar também essa compreensão de que é uma necessidade também para superar essa desigualdade que as mulheres têm. Os piores empregos, os piores salários ainda não acessam os cargos, né, de superiores nas empresas. Então, é fundamental para isso também, para que as mulheres não tenham esse medo mais de pensar de que os homens vão estar também se afastando do trabalho durante o mesmo tempo, né? Sem dúvida, como disse a Mariana aqui, embasando um pouquinho o que ela está falando, todo o censo do IBGE, os levantamentos oficiais do governo brasileiro mostram que as mulheres ganham menos que os homens, ocupando a mesma função, e quando se trata de mulheres negras, menos ainda. Então são questões ainda não só do gênero, como de raça também, que são importantíssimas a gente discutir, né? E aqui a questão, por exemplo, de um funcionário que muitas vezes tem um trabalho informal, isso pode acabar aí prejudicando ainda mais, né? Porque tem a questão dessa instabilidade que ele não vai ter nem como recorrer caso esteja trabalhando ali sem ter um contrato assinado, né? Não, esse direito são só para os trabalhadores empregados, carteira assinada, que a empresa vai arcar com esse período de licença. O trabalhador autônomo, a não ser que se estendesse a ele uma licença paternidade em que o INSS pagasse a ele. Aí eu não sei como é que ficou na redação da legislação, talvez quando for aprovada a gente vai poder ver se essa licença paternidade será arcada pelo INSS no caso de um autônomo. Provavelmente até dá para postular. Nós temos alguns avanços nessa área. Você até mencionou no início, quando a mãe vem a falecer no parto, o pai hoje recebe o chamado salário maternidade, que foi um grande avanço. O primeiro caso aconteceu no país, no sul do país, foi uma novidade, que o próprio nome é salário maternidade, mas foi pago a um homem cuja mulher faleceu e ele teve que ficar em casa cuidando da criança. Então ele teve que fazer jus a uma licença maternidade para cuidar daquele filho, e isso hoje é tradicional, a própria legislação já incorporou. Então, nós temos alguns avanços, quando a Mariana fala da igualdade de gênero, isso é muito interessante. Nós temos hoje licenças concedidas a casais homoafetivos, também é muito interessante. Nós já temos na jurisprudência, dos tribunais casos de vitória, um deles até muito grande no Nordeste, onde um casal conseguiu a licença paternidade, eles adotaram uma criança e eles tiveram a licença paternidade como se maternidade fosse. Então, há algumas... Os dois pais. Exatamente. Então, foi muito interessante, são iniciativas muito bacanas. Nesse marco legal também, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, outro problema que a gente entende no país, e não é só para o homem nem para a mulher, é geral, a lei não prevê autorização para a falta do trabalhador em função de doença do seu filho. Isso, algumas normas coletivas sindicais trazem essas autorizações, mas a lei, a CLT,
que é a consolidação das leis trabalhistas, não tem essa autorização. Se você, trabalhador, ficar doente, claro, o seu atestado médico justifica a sua falta, mas a doença do seu filho, não. Então muitas vezes você tem que contar aí com a boa vontade do chefe, já que não há nada escrito em relação a isso. Foi o que a Mariana disse, é a liberalidade e a consciência do gestor e da própria empresa. Né? Eu tenho clientes que são duríssimos e falam, não, eu não vou advertir o trabalhador pela falta, porque eu sei que ele estava com o filho internado, mas eu vou descontar o dia, porque a lei não me obriga a não fazê-lo. Né? E temos empresas que de jeito nenhum, pelo amor de Deus, é uma falta absolutamente justificada socialmente. Né? Então, e no marco legal agora, no projeto, o homem já vai ter direito a faltar uma vez para acompanhar o filho em caso de doença do filho. Então já também é uma tentativa de uma vez ao ano para acompanhar o filho no médico e 2 vezes para acompanhar a esposa ou companheira no pré-natal. Que também é insuficiente, mas é já um avanço, porque os homens não têm autorização formal ainda, né, legal, para faltar ao trabalho e acompanhar o pré-natal, que é super importante. A presença do companheiro no pré-natal e esse envolvimento com a paternidade, né? Não Desde só depois que a criança... Claro, a gente está falando aqui da licença paternidade após o nascimento do bebê, mas com certeza a mulher não engravida sozinha, com certeza a gravidez é do casal, é dos dois, quando há um casal que quer estar junto, ou mesmo que não queira estar junto e o pai quer participar desse momento, tem que ter o direito de acompanhar também o desenvolvimento dessa gravidez. A gente faz muita atividade, né, com os homens, ouve os relatos e eles falam, eu queria muito ir, mas eu pego às 7 da manhã e trabalho até às 5 da tarde, o posto de saúde fecha às 5. E meu chefe não deixa. Então fica o bel prazer também do RH, do chefe de deixar. Muito bem, a gente poderia seguir a nossa tarde aqui, nosso reloginho voou, o programa de hoje já está quase chegando ao fim, mas eu tenho dicas na internet para você continuar e pesquisar sobre esse assunto e levar essa discussão adiante também na sua roda de amigos, na sua família também. Se você está planejando ter um filho, uma filha, quem sabe aí essas novas discussões legais podem ajudar você no futuro. Então, primeiramente mostro aí para você o site do Instituto Papai, que tem uma série de ações desenvolvidas em relação à paternidade responsável também, a gravidez de adolescentes e a essas novas vidas aí de brasileiros que a gente quer e que tenham mais noções dos seus direitos. Então, papai.org.br. Também mostro para você de casa o site da Rede Nacional Primeira Infância, que tem também uma série de discussões importantíssimas dessa área, primeirainfancia.org.br. Aqui tem o site da BBC Brasil, eu mencionei, né, a reportagem que falamos agora há pouco, então está aí para você buscar outras informações também. E ainda no site do nosso Senado você vai ter aí na íntegra o texto que discutimos aqui do marco legal da primeira infância. Vamos esperar aí a sanção da presidente e discutiremos esse assunto em breve. Mais uma vez aqui no Conexão, com mais detalhes, sem dúvida, mas por agora eu preciso me despedir. Então, obrigado às duas. Foi um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Valeu. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça que Conexão vai ao ar na tela do Futuro de segunda a sexta, em vários horários e qualquer hora do dia e da noite. Quando você tiver vontade de nos acessar, entre no nosso site, estamos sempre lá. Um abraço e até a próxima.